Dentre as muitas potências internacionais desejosas de colocar suas mãos sobre o tesouro amazônico brasileiro, os Estados Unidos, desde o século XIX, tem sido a que mais expressa essa cobiça. No Brasil também não faltaram, nem faltam, vozes influentes que defendem teses do tipo internacionalização da Amazônia. Sobre essas disputas e sobre o papel de Dom Pedro II, Aldo Rebelo nos fala nesse episódio número 6 da série A Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Outro capítulo importante da disputa pela Amazônia tem como protagonista o nosso imperador Dom Pedro II. Vamos aos 2 episódios. No primeiro, havia uma pressão muito grande dos Estados Unidos para a abertura do rio Amazonas à navegação internacional. O Dom Pedro restringia a navegação da Amazônia apenas a barcos brasileiros e havia concebido até uma espécie de monopólio ao Barão de Mauá. Mas os Estados Unidos, uma economia em expansão, defensora do livre cambismo, ou seja, do livre comércio, queria ter acesso à bacia do rio Amazonas. O Dom Pedro II não permitia, e numa carta à sua amiga Condessa de Barral, que vivia em Paris, explicou inclusive as razões. O nosso monarca temia que o destino do Brasil, caso abrisse a navegação do rio Amazonas aos estrangeiros, fosse o mesmo destino da China, onde as potências coloniais, cada uma ocupava um porto chinês. Portugal tinha o porto de Macau, a Inglaterra tinha o porto de Hong Kong, aliás, de onde só saiu em 1998. Ficou lá e só devolveu Hong Kong aos chineses em 1998. Esse era o temor do Dom Pedro II, que abrisse a navegação, ali um império colonial ou uma potência como os Estados Unidos faria um porto, depois do porto uma base militar, tomava conta, e quem ia tirar esse povo de lá? Era esse o temor do Dom Pedro II. Mas a pressão era muito grande. Um diplomata de muito prestígio enviado dos Estados Unidos para o Brasil, exatamente com essa finalidade, teve um encontro com o Dom Pedro II, pressionou. O nome dele era William Trousdale, era um herói de guerra, da guerra contra o México, tinha sido governador do Tennessee e veio aqui com a missão de convencer o Império Brasileiro e de convencer o Dom Pedro II a abrir a navegação do Amazonas aos estrangeiros, ou seja, aos Estados Unidos. O Dom Pedro resistiu, procurou, inclusive, usar argumentos que espantaram o diplomata americano. Ele diz: olha, é uma região muito desabitada, não tem muito interesse comercial. Era uma forma de reduzir a cobiça dos Estados Unidos por esse projeto. Depois, havia também uma pressão no Congresso. Um deputado alagoano de muito prestígio, muito inteligente, muito ligado aos Estados Unidos, muito cosmopolita, o Tavares Bastos, defendia que o progresso do Brasil dependeria da abertura do Amazonas à navegação estrangeira e da importação de pastores, de pregadores protestantes para o Brasil. Esse era o pensamento do Tavares Bastos, e defendia isso com a convicção de que isso era importante e bom para o Brasil. Mas o Dom Pedro II e a diplomacia brasileira, aliás, a diplomacia também que era de outro alagoano, o Barão de Penedo, e temia, como nosso embaixador nos Estados Unidos, que as teses do seu conterrâneo Tavares Bastos prosperassem e que isso ameaçaria a soberania do Brasil. No final das contas, depois de estabelecidos limites e princípios, o rio Amazonas foi aberto à navegação estrangeira, mas nenhuma potência resolveu ou se inclinou a transformar a Amazônia em algum tipo de protetorado. Pelo menos isso foi respeitado, e nós devemos isso à perseverança e à posição patriótica do nosso imperador Dom Pedro II. O outro episódio é mais difícil, é mais complicado. Por quê? Porque depois da Guerra Civil, que emancipou os escravos,
Alguns americanos, inclusive heróis de guerra, estadistas, como o ex-governador da Virgínia e herói de guerra confederado, Henry Wise, decidiu que a Amazônia deveria ser um protetorado americano, ou seja, um território americano com escravidão. Seriam transferidos os senhores com seus escravos para a Amazônia, e a Amazônia seria um espaço da escravidão que tinha sido revogada nos Estados Unidos. Isso também deu muito trabalho à nossa diplomacia, porque além desse ex-governador da Virgínia, também estava envolvido na pretensão outro personagem que já tinha cumprido um papel na campanha pela abertura do Rio Amazonas à navegação estrangeira. Era o ex-diretor do Serviço de Hidrografia do Observatório Naval da Marinha dos Estados Unidos. Esse cidadão, chamado Matthew Maury, ele escreveu um livro que era sobre a navegação no Rio Amazonas, sem nunca ter ido à Amazônia. E fez uma campanha com uma série de artigos publicados na revista de maior prestígio dos Estados Unidos. Isso para abrir a navegação do Rio Amazonas. Ele foi contestado por um outro autor brasileiro, oficial do Exército, com um livro também muito importante, e ele entrou na campanha para que a Amazônia se transformasse nesse enclave escravagista de americanos que queriam transferir seus escravos para o Brasil. Essa história está contada de forma magistral num livro de um pesquisador da Universidade do Texas, o professor Gerald Horne. O livro tem como título O Sul Mais Distante e foi publicado pela Companhia das Letras. E descreve em detalhes essa pretensão que seria uma espécie de anexação da Amazônia como um protetorado dos Estados Unidos a serviço da escravidão. É claro que o projeto fracassou, a diplomacia brasileira funcionou de forma eficiente, o Império Brasileiro tinha prestígio no mundo e nos Estados Unidos. O Dom Pedro II terminou abrindo o Brasil para a imigração de senhores de escravos que tinham empobrecido com a derrota dos confederados na Guerra da Secessão. Muitos deles vieram para o Brasil, fundaram cidades, como a cidade de Americana, lá no estado de São Paulo, Santa Bárbara e outras cidades que foram fundadas por esses fazendeiros, milhares de famílias que vieram para o Brasil. Há inclusive hoje, acho que em Santa Bárbara, um cemitério dessas famílias que vieram para o Brasil, e um grande escritor americano que serviu no Brasil como jornalista, o Gary Millman, e a sua esposa, Rose Millman, escreveram um belo livro sobre a história dessas famílias dos Estados Unidos que depois da Guerra da Secessão vieram para o Brasil. E dessas famílias saíram políticos, artistas, a própria Rita Lee, a grande cantora brasileira, é descendente de uma dessas famílias, e há outros políticos em São Paulo, empresários, que também são descendentes dessas famílias. Esse cemitério, que é um cemitério naturalmente protestante, é para essas famílias que vieram dos Estados Unidos. Mas ficou registrado o triunfo da diplomacia brasileira, do nosso estadista, imperador, que era o Dom Pedro II, em conter as ambições na campanha de abertura da navegação do Rio Amazonas aos estrangeiros, que foi aberta, mas com muitos limites estabelecidos, e nessa ambição, nesse desvairio que seria buscar na Amazônia um espaço para o regime escravista que tinha sido derrotado na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. É preciso, portanto, deixar registrado que, graças à eficiência e à capacidade da nossa diplomacia, mas principalmente a ação e as qualidades de estadistas do nosso imperador Dom Pedro II, o Brasil conseguiu se desvencilhar dessas duas ambições desmedidas. A primeira
que seria as consequências indesejáveis da abertura da navegação do Amazonas às potências estrangeiras. É claro que a navegação foi aberta, mas com os limites estabelecidos pelas preocupações da nossa diplomacia e do nosso imperador. E o segundo é essa ambição desvairada de se estabelecer um enclave escravagista na Amazônia brasileira, por gente muito importante e qualificada, como esse ex-governador da Virgínia e esse ex-diretor do Serviço de Hidrografia do Observatório Naval da Marinha dos Estados Unidos. Fique, portanto, registrada a nossa dívida, a nossa diplomacia e ao nosso imperador Dom Pedro II.